Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo, vamos prosseguir nossos estudos. Estamos agora no Evangelho de João, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, e que nos legou esse texto belíssimo que ele escreveu lá por volta do ano 90, originalmente em grego, depois traduzido para diversos idiomas. E eu hoje faço a leitura usando aqui a minha tradução Almeida Corrigida Fiel, uma das traduções mais antigas que a gente tem em língua portuguesa e que preserva bastante do caráter original, tem uma certa formalidade na tradução e uma linguagem bastante clássica. Até eu considero essa linguagem às vezes um pouco difícil, mas é uma tradução também bem interessante. Capítulo 18. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou ele e seus discípulos. Tendo dito o quê? A oração que nós vimos no capítulo 17 e as conversas que ele teve com os seus discípulos no 16 e um pouquinho antes disso também. O cenário aqui é Jerusalém, na Semana Santa, o que nós chamamos de a Semana Santa, mas também uma Semana Santa para os judeus, a semana que precedia a Páscoa. Jesus Cristo teve a sua ceia com seus discípulos lá no cenáculo, depois ele saiu de lá, se deslocaram, houveram várias conversas no caminho, e então após ele concluir isso, essas conversas e essa oração, tendo dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron. O ribeiro de Cedron ainda pode ser localizado hoje em Jerusalém, ele mudou de nome ao longo da história, mas é fácil de achar, e depois desse ribeiro havia um jardim, um horto, no qual entrou Jesus com os seus discípulos. E o Judas, que traía Jesus, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Eles tinham o hábito de, quando estavam em Jerusalém, se juntar lá, onde Jesus fazia os seus ensinos, fazia orações, ou seja, um lugar habitual. Vamos lembrar que Jesus exerceu seu ministério não foi somente em Jerusalém. Ele fez viagens pelo país, muito tempo ele despendeu na Galileia, lá no norte, algumas passagens pela região central, Samaria, onde havia um povo que era misto entre judeus e outros povos, mas também em Jerusalém. E em Jerusalém ele tinha já os seus lugares conhecidos, como por exemplo o pátio do templo, onde ele ensinava de maneira cotidiana, e também esse jardim que nós sabemos que é o Jardim das Oliveiras, pelo relato em outros evangelhos. O Evangelho de João, ele nos dá algumas nuances, algumas percepções que outros evangelhos não trazem. João escreveu por último, já por volta do ano 90, e existe uma possibilidade, é uma das teorias que se tem, de que ele tinha acesso aos outros evangelhos e então escreveu como sendo um amigo muito íntimo de Jesus, ele era um dos três mais próximos, né? Era João, Tiago e Pedro. Ele escreveu dando outros aspectos, ainda que alguns ele até repetiu pela sua relevância. Então João nos dá aquela cena mais detalhada. É como, imagine, algumas pessoas numa sala e participam de um jantar, presenciam coisas importantes e depois elas vão relatar essas coisas. Claro que cada um vai dar mais ênfase em alguma coisa e imagine que um fica quieto, nada relata e vai relatar ao final. É natural que ele evite certas repetições e entregue algumas ênfases que os outros não entregaram. Então, seguindo aqui o texto, Judas traía Jesus, conhecia o lugar também frequentava, e tendo Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas e tochas e armas. Aqui nesse verso eu preciso parar e explicar algumas coisas. Tá? Judas recebeu uma corte e oficiais dos principais sacerdotes. Talvez sua tradução fale que ele recebeu soldados e guardas. Aqui as palavras originais no grego, elas designam dois tipos de pessoas armadas. Os soldados ou a coorte eram romanos e os guardas ou os oficiais, eles eram pessoas que eram do templo. O templo tinha uma guarda própria. Era uma guarda para manter a ordem do templo e para executar, vamos dizer assim, o serviço de segurança pública. Os romanos permitiam isso, que existisse essa guarda, e eles faziam isso em todos os lugares que eles haviam dominado. Eles preservavam, na medida do possível, uma pequena autoridade local. E Judas, de uma maneira bastante incomum, ele recebe
esses dois grupos dos principais sacerdotes. Vamos lembrar que os principais sacerdotes, os chefes, eles tinham uma ligação muito íntima com o poder romano. Eles eram e são vistos até hoje como grandes traidores da fé judaica. E os nomes que vão aparecer no texto hoje aqui, eles são ainda conhecidos como algumas das piores pessoas que passaram pelo sacerdócio, corromperam o sacerdócio e fizeram barbaridades. Então tinham muito acesso aos romanos, não é difícil entender que eles tenham conseguido, então, juntando ao seu grupo de guardas do templo, um grupo de romanos. Sim, a palavra original aqui, ela está designando um tipo de uma unidade militar ou uma fração de uma unidade militar de cerca de 600 homens. Então a fração possivelmente tinha bem menos do que isso, mas se acredita, usando estudos de linguística, que esse grupo que chegou nesse jardim tinha para mais de 400 pessoas. Isso é uma tropa muito grande, isso é o que seria hoje um batalhão de infantaria do exército para prender um homem pacífico. Veja a desproporção. E eles receberam, o Judas recebeu esse apoio militar dos sacerdotes e fariseus. Esses grupos não se davam. Os sacerdotes não tinham boas relações com os fariseus. Eles eram, vamos dizer assim, adversários políticos e religiosos. No entanto, eles viam em Jesus um grande inimigo comum aos dois grupos. E aí esses grupos aparecem unidos nessa causa do mal. E ele veio com lanternas e tochas e armas. Essas lanternas, elas seriam uma espécie de tocha, assim, uma vara mais fina. São termos técnicos que designam coisas que para aqueles dias eram bem comuns e as pessoas daquela época entenderiam a diferença entre uma coisa e outra. E a gente não tem mais esse significado porque a gente não usa esse tipo de instrumento, nós temos luz elétrica, né? E vieram também com armas. Com essa quantidade de gente não era necessário arma, mas eles vieram armados. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, Jesus tinha plena noção das profecias e dos desígnios de Deus, e ele sabia o que estava para acontecer. Então ele se adiantou e disse: a quem buscais? Vocês procuram por quem? E eles responderam: a Jesus Nazareno. E ele respondeu: sou eu. E Judas, que traía Jesus, estava com esse grupo. Nós lemos em outros evangelhos que o próprio Judas também, ele dá um sinal de traição, que é um beijo em Jesus. Então a gente tem uma cena composta por relatos diferentes, em que nessa cena, na escuridão da noite, acontece esse tumulto dessa multidão toda cercando Jesus, acontece a traição de Judas com um beijo, mas também a auto-identificação de Jesus. Quando ele falou, sou eu, essa expressão lá no grego, ela remete a uma expressão no hebraico, que é simplesmente o nome de Deus. Tá? Eu vou fazer aqui um parênteses para explicar isso. Você já deve ter ouvido e lido na Bíblia também que o nome de Deus é Eu Sou, né? Porque Deus falou lá para Moisés, eu sou o que sou. Só que no hebraico não é isso não, tá? É um pouquinho diferente. No hebraico é um termo mais amplo e com maior alcance e com maior poder. Não existe no hebraico essa expressão, essa conjugação do verbo ser, eu sou. Na verdade, Deus fala para Moisés, eu serei aquilo que eu serei. É mais do que eu sou, é um estado de permanência, né? Então Jesus, quando fala aqui esse eu sou, ele está remetendo ao hebraico e que está designando o nome de Deus, né? Então quando ele fala dessa maneira, eu sou, ele tá se demonstrando como o poderoso, o todo-poderoso. E as pessoas que estavam ali, eles andaram para trás e caíram por terra. Imagine 400 pessoas, né? E o grupo da frente se afasta, eles esbarram nos outros, tropeçam, caem. E ele tornou a perguntar, né, porque o pessoal ia cair na frente dele, vocês estão procurando por quem? E eles disseram, a Jesus Nazareno. E ele falou, eu já disse que eu sou. Se vocês me buscam, deixem ir a estes. E aqui Jesus não está fazendo uma súplica ou um pedido, ele está exercendo a sua autoridade sobre toda a existência e ele está determinando, vocês me procuram, esses vocês deixam. E eles talvez nem tivessem consciência de que estavam obedecendo, mas certamente estavam impactados pela presença dele, para andarem para trás e ter esse choque e caírem. E aí ele falou isso, né, para deixarem os outros, para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito. Ele disse a Deus, né, dos que me desse, nenhum deles eu perdi. E ele cumpriu isso, salvando os discípulos daquele momento.
Então Simão Pedro, o Pedro, né? Talvez se você pegar uma outra tradução, como por exemplo a Peshitta, você leia aqui Simão Cefas. É porque a palavra em original lá, né, era Cefas, e essa palavra designa pedra. Essa tradução Pedro, ela tá errada, na verdade, né? É Simão Pedra. Esse que é o nome dele, né? A gente usa o Pedro porque a gente traduziu do português para o português do latim, né? Petrus, e aí veio como Pedro, mas o Petrus no latim quer dizer também pedra, então é Simão Pedra. E Simão Pedra, que o nome dele era Simão Pedra, era o apelido que Jesus deu para ele, ele tinha uma espada. Então ele desembainhou a espada e ele feriu o servo do sumo sacerdote. Lembra que tinha aqui gente tanto dos romanos quanto dos judeus? Então, e ele cortou a orelha direita desse servo, e o nome do homem era Malco. Vamos pegar essa cena aqui e expandir um pouquinho, né? Pedro, ele não era um militar, ele não era um soldado treinado, ele não era um espadachim, ele era um pescador que tinha uma espada. Tente imaginar um pescador com uma espada na mão, na madrugada, no tumulto, dar um golpe rápido e cortar fora a orelha de alguém. Isso não é um gesto de um espadachim preciso. Isso é uma pancada que veio com uma espada e que pegou a orelha do cidadão. Isso era para cortar a cabeça, isso era para arrebentar a cabeça desse homem. Os soldados do templo usavam uma espécie de proteção, se bem colocada, ela inclusive protegia as orelhas, né? Então talvez não tivesse muito bem colocado, talvez ele não estivesse usando, mas isso muito provavelmente foi um golpe dado com intensidade e com intenção vigorosa, que acabou talvez resvalando em alguma proteção, ou até por falta de habilidade de Pedro, apenas cortou a orelha do servo, do Malco, né? Não pense naquelas espadas que a gente vê às vezes em alguns filmes, um objeto fino, longo, de agilidade. Aqui é muito mais uma espada mais curta, mais larga, mais pesada. Então, uma cena um pouco mais grotesca. Mas Jesus virou para Pedro. Jesus tinha acabado de garantir a segurança dos discípulos, né? Isso aqui era o ímpeto de Pedro tentando salvar Jesus. E Jesus disse para ele: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Essa ideia de cálice é uma metáfora usada na Bíblia para um cumprimento de um destino, né? O cálice é a missão, é a tarefa, é o que tem que ser feito. Então Jesus está falando: foi o Pai que me deu essa tarefa. O Pai que me deu esse cálice para beber. Essa designação do que eu tenho que fazer, que é o morrer na cruz. E eu não vou fazer isso? Então Pedro, mais uma vez, tenta impedir Jesus de alcançar o seu objetivo. Vejam que Pedro, bem intencionado, Pedro, amigo de Jesus, discípulo, ele muitas vezes erra nessa direção de tentar afastar Jesus do seu caminho. E Jesus sempre interrompe, né, e repreende Pedro e ensina novamente o caminho correto. Pedro vai mudar bastante um pouco mais adiante, nós veremos isso ainda, mas nesse momento ele ainda tem esses ímpetos e esses arroubos. No próximo vídeo nós vamos retomar aqui, vamos ver um pouquinho sobre os nomes que eu falei das pessoas que iam aparecer, né, os sumos sacerdotes, mas eu já quero lhe adiantar que essa ideia de sumos sacerdotes, ela é uma aberração que estava acontecendo nesse momento. Por quê? O sumo sacerdote é um só, é o sacerdote máximo, e ele é vitalício, então ele herda essa posição e ele fica nela até que ele morra. Só que Roma interferia no sacerdócio. E haviam pessoas, inclusive, que haviam comprado o título de sumo sacerdote para ter muito poder, para ter influência, para ter acesso às ofertas do templo, né? E nesse momento aqui estava uma grande bagunça. O povo que seguia a Bíblia, eles consideravam o seguinte: se a pessoa ela foi ungida sumo sacerdote, ela é sumo sacerdote até morrer. Então, por isso que o povo considerava que havia mais de um sumo sacerdote, porque havia sumo sacerdote vivo ainda e tinha outro nomeado. O próprio, que vai aparecer depois, né, o Anás, ele foi alguém que conseguiu fazer com que 5 dos seus filhos se tornassem sumos sacerdotes, porque quando tinha alguma coisa que Roma tirava um, ele conseguia colocar o outro. Ele ainda conseguiu, se eu não me engano, 1 ou 2 netos também ocuparem a alta posição de sumo sacerdote, e ainda um genro. Então esse era comprado mesmo, né? Se havia um problema com um e tinha que ser removido, ele comprava o título para o outro e exerciam assim a influência, e isso ficou uma época bastante caótica e bastante corrupta no sacerdócio, infelizmente.
Peço a você que deixe aqui o seu joinha se você está gostando, que você também se inscreva, ative o sininho, senão você não recebe vídeo novo, tem que ativar o sininho, compartilhe e comente aqui embaixo. E se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas, porque aí eu junto as dúvidas e faço aquele vídeo que você já conhece, Pergunte ao Carlos, onde eu tento agrupar as dúvidas por temas e respondê-las e assim atender da melhor maneira possível. Volte na próxima, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia.